Olá, estrelas! O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. O tema do meu programa hoje são as bênçãos de Deus e as bênçãos todas que recebemos todos os dias. Lembrando que uma das razões do meu programa é a ONG da Rádio Mundial, que tem 280 cães, e que era do Luiz Gasparetto. Com a passagem do Luiz Gasparetto, a ONG ficou conosco aqui na rádio. Nós somos 180 comunicadores, sempre procurando divulgar as coisas da ONG, né? Os anjos de quatro patas da ONG, que eles estão esperando alguém como você, estrela querida, porque eles estão esperando para ter um humano. Eu brinco e falo, eles estão esperando para ter um humano de estimação. E os animais são incríveis, né? Você vê, tem aparecido muito com essa coisa do YouTube, tem aparecido muito os animais que salvam as pessoas, os animais que são guias de cegos, os animais que defendem as crianças. Então, existem muitas histórias de animais que protegem o dono. Então, tem uma historinha que um senhor se sentiu muito mal, e ele morava numa cabana, numa montanha, e estava nevando muito. Ele caiu na sala, ele teve um mal-estar súbito e ele caiu. E o cachorro dele saiu e andou 5 quilômetros na estrada de neve até encontrar um veículo da polícia. Quando ele encontrou o veículo, ele ficou girando em torno do veículo e ele sinalizava para os policiais que era para seguir. Os policiais seguiram, foram até a cabana e viram o senhor caído ao chão e o senhor foi socorrido. Então, eles são verdadeiros anjos da guarda e animais que nos trazem alegria. Eles são antidepressivos naturais. No canil nós temos animais pequenos, de porte pequeno, médio, grande, tudo quanto é preto e branco, amarelo, marrom. E eles estão esperando, esses órfãos estão esperando para amar alguém. Então, se vocês souberem de alguém que tenha um sítio, um lugar que precisa de um animal, um cachorrinho, pode ser pequeno, por favor, entre em contato com a rádio, né? Ou no meu programa, quando sobe para o YouTube, tem a parte dos comentários. E vocês podem fazer os comentários e entrar em contato, que a gente pode fazer a ponte para vocês, ok? Porque eles também são verdadeiras bênçãos, né? Eu falei assim, hoje eu vou falar sobre bênçãos, não dá para falar de bênçãos sem falar nessas criaturas maravilhosas. Mas é muito interessante o tema que eu quero abordar hoje, sobre todas as bênçãos e milagres que acontecem conosco no nosso dia a dia e que às vezes a gente não percebe. Então tem muitas histórias que as pessoas contam. As pessoas gostam de ler romances. Aí você lê um romance, aí você vê um monte de coisas escrito ali, você fala, uma boa história, com um final interessante, com uma história legal de amor, com uma história de vencer conflitos e vencer situações, mas a gente no dia a dia também passa por todas essas coisas. Só não tem como diz no filme, tem o fundo musical e no livro você tem o detalhe da história que te leva para aquele ambiente. Só que no nosso dia a dia, nós também passamos por situações incríveis. Então, eu me lembro de uma história que a mãe de uma espiritualista, a mãe chama Ana Guimarães, ela é mãe da Anete Guimarães, que é uma espiritualista fantástica, ela é uma médica que ela fala muito sobre espiritualidade e sobre a parte científica dessas bênçãos e desses pequenos milagres que acontecem conosco durante a vida. Porque durante muito tempo nós atribuímos todas as coisas que aconteciam de milagres a situações mágicas. E na verdade, elas não são mágicas. Elas são coisas científicas. Elas são algumas coisas que você planeja
com o seu cérebro cientificamente e depois elas acontecem. E é muito interessante, porque essa senhora conta a história de uma moça que tinha só um dinheirinho, pouco dinheiro, para fazer uma publicação, isso há muitos anos atrás, a publicação de um trabalho dela, e ela foi, naquela época você levava o seu trabalho todo escrito até alguém que tivesse uma máquina de escrever. E nesse lugar, a pessoa transcrevia tudo para o papel na máquina de escrever e depois ela apresentaria para a editora. E ela perdeu a carteirinha dela, que tinha todo o dinheiro dela para pagar aquele trabalho. Então, na hora que ela entregou o trabalho, ela falou, poxa, estou sem a minha carteira. E o senhor ficou olhando para ela e ela disse assim, eu vou fazer o caminho que eu fiz de volta para ver se eu acho a minha carteira. E ele disse assim, a rua 15 de novembro ali, o Largo 15 de novembro no Rio de Janeiro, ele falou assim, tem muita gente passando, a senhora não vai achar a sua carteira. Ela falou, mas eu vou procurar. E ela foi no caminho pedindo, meu Deus, Nossa Senhora, a Mãe Maria, Mãe de Jesus, e foi pedindo o que ela precisava achar, porque ali naquela carteira tinha todo o dinheiro que o pai tinha mandado para ela passar o mês, que ela era uma estudante fora da cidade dela. E ela procurou. E naquele momento, estacionou uma outra barca no Largo 15 de novembro e já desceu um monte de gente da barca. E ela continuou ali no meio-fio procurando, e ela viu aquele tanto de gente, e a barca vinha a cada 10 minutos, né? Encostava uma barca diferente. Então, a possibilidade dela achar era uma possibilidade pequena. Mas ela continuou pedindo. E, nesse momento, alguém bateu no ombro dela e disse, a senhora está procurando isso? E abriu a mão. E era, assim, um homem vestido muito humildemente. Quase o mendigo. Ele usava uma cartola e aí ele entregou a bolsinha com o dinheiro para ela. Tempos depois, ela foi, naquela época, amigas estrelas, quando se ia a uma casa espírita kardecista, por exemplo, para que as pessoas acreditassem, tinha que acontecer materializações. Então, às vezes, o médium estava deitado numa maca dentro de um lugar fechado com um espelho, como se fosse um estúdio mesmo, como se fosse um estúdio assim da rádio, uma sala de vidro. E quando o trabalho iniciava, logo depois ele aparecia materializado do lado de fora, sendo que antes ele tinha sido colocado e às vezes até amarrado ou acorrentado ali na cadeira que ele deitava. Porque precisava disso para que as pessoas acreditassem que existia uma razão e guardiões e pessoas, né, energias junto conosco para que a gente continuasse a nossa vida. Bem, enfim, ela sentiu, essa moça, que tinha sido caído no colo dela uma espécie de um pequeno cartão. E quando as luzes acenderam, porque por causa, fica-se numa penumbra, é bom explicar, porque os fótons que saem das lâmpadas, eles atrapalham que você consiga ver os espíritos, né? Então, ficou na penumbra, acendeu a luz. Quando ela pegou esse cartão, era uma fotografia. E essa fotografia era daquela pessoa, daquele ser que há muitos anos atrás havia entregue para ela a carteirinha dela que ela tinha perdido com dinheiro. E ela reconheceu. No verso estava escrito que ele se chamava João e era conhecido como João de Deus, e ele tinha sido o pai dela em algumas encarnações passadas. Então, ela ficou super feliz. Ela já era formada. Naquela época que ela tinha perdido a carteirinha dela, ainda ela era uma estudante. E a gente percebe que no decorrer da vida acontecem muitas coisas conosco. E você nem sabe se é encarnado ou não. Eu tenho um amigo chamado Gilberto, que agora ele está no plano espiritual, mas sempre ele dá manifestações da presença dele. E ele tinha um carro, um Fiat, uma coisa assim, estacionado na porta do condomínio onde ele morava, aqui na Augusta. E começou a chover muito, gente. Começou a chover muito, muito. E a água ia levando o carro dele. E ao levar o carro dele, também ia colidir com outros carros. E ele ficou desesperado. Então ele segurou no poste, abraçou o poste e segurou
o para-choque do carro. Aí, um senhor que veio ajudar ele, falou, você quer essa corda? Quero. Aí amarrou, o senhor ajudou ele a amarrar no poste, né? E o carro ficou ali em segurança. E ele foi agradecer, não viu mais a pessoa. E ele ficou pensando, espera um pouco, estava chovendo muito. Ele estava vestido todo de branco, como se fosse uma roupa de linho, um terno muito bonito, sabe? Com uma jaquetona assim, transpassada, com botões assim, do lado, 3 botões de cada lado. Ele falou assim, e ele usava um chapéu branco. Ele tinha um tom de pele moreno, bonito, meio canela. Eu achei ele tão bonito, sabe? Um senhor assim, uma barba muito branca. Aí ele pensou, ele disse para mim, Sol, ele não estava molhado. E ele me entregou a corda e estava ali, no meio ali da enxurrada. E não se molhou, a roupa não molhou, não estragou a roupa dele. E agora que eu estou me dando conta. Então, são essas pequenas bênçãos que vão acontecendo conosco durante o dia, no decorrer da nossa vida, que às vezes quando você lê num livro você romantiza muito, mas o que está no livro não é real. E as histórias que acontecem conosco, que são reais, que são as provas do seu dia, que você nunca está só, que você está sempre supervisionado, acompanhado, protegido, intuído pelos nossos amigos espirituais, que sempre estão ali, dando uma palavra de alento, que às vezes a gente não percebe. Às vezes, uma coisa que você faz uma pergunta pro invisível, é a pessoa que trabalha com você que vem e responde, alguém inesperadamente que acaba respondendo para você. Então, é preciso prestar atenção. Tinha uma moça que ela tentou suicídio várias vezes. Ela estava no hospital e o médico entrou e perguntou se ela estava melhor. E ela disse assim, né, o senhor sabe o que aconteceu, né? Ele falou, sei. Mas está vendo esse monitor? Que era o monitor que estava acompanhando os batimentos cardíacos dela. Você vê que ele tem altos e baixos? Assim é a vida. Ela tem altos e baixos. Essa é a razão. Esse é o nosso desafio. Então, ela ficou... Aquilo e a presença dele tinha tocado muito. E quando ele saiu, ela ficou pensando, refletindo. Ela falou, eu vou parar com isso. Não vou mais tentar tirar minha própria vida. A enfermeira entrou. Ela falou, enfermeira, eu senti uma transformação tão grande dentro de mim, depois que esse médico saiu, que eu queria agradecer. A senhora sabe o nome do médico? Ela falou, não, filha, não entrou nenhum médico aqui. Eu fico aqui no guichê, aqui na porta do seu quarto. Não entrou e nem saiu. O seu médico não vai passar agora, ele vai passar bem mais tarde. Então, ela tinha recebido a visita de um amigo do plano espiritual. E, como sinal de gratidão, e para ela que não esquecesse mais, em cima da cicatriz que tinha feito no punho dela, ela tatuou as batidas do coração, para que ela não esquecesse nunca mais, que ela nunca mais ia passar por isso, mas que ela tinha que enfrentar os desafios da vida, os altos e os baixos. Então, a gente tem que começar a prestar atenção que às vezes aparecem pessoas que são encarnados, ou não, você nunca vai saber. Um dia eu estava numa viagem, eu estava em Cancún. Então, eu peguei umas amigas, que estávamos todas no mesmo hotel, e a gente foi até a pirâmide de Chichén Itzá. Eu queria muito conhecer a Chichén Itzá. Então, eu sei que eu andei, assim, tipo 200 quilômetros, 260 quilômetros com o carro. A gente fez o passeio. Eu me lembro que na estrada de ida, a gente só via, assim, só deserto, só cactos. Não tinha mais nada. E na estrada de volta, teve um momento que eu olhei para o painel e vi que eu não tinha mais uma quantidade grande de combustível. Eu tinha um tracinho só de combustível. Então eu falei para a mãe da minha amiga, mãe, a senhora sabe rezar? Ela falou, sei. Eu falei, dá para a senhora começar a fazer uma oração? Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu esqueci. Eu não coloquei combustível e nós estamos no meio de uma estrada que não tem nada. E ela falou, então quando não começou a fazer oração? E eu continuei andando na estrada, eu falei, bom, eu não vi nada
nenhum lugar para parar tomar café, nem para ir ao banheiro, nada na ida. Então, deduzo que na volta, eu fiquei pensando, e quando na minha frente eu vi uma estrada que entrava à direita, eu entrei. Falei, deve ser um povoado. Pelo menos se eu chegar num povoado, eu vou conseguir ajuda. Eu não andei 3 quilômetros nessa estradinha, e eu vi um caminhão, como um caminhão daqueles blindados que entrega dinheiro, mas era todo verde, escrito Anjos do Asfalto. Daí eu parei, conversei com eles, e eles me deram, eu comprei deles 20 litros de combustível, e ele disse, com esses 20 litros você consegue chegar na próxima cidade, que é a tantos quilômetros de distância, você entra e abastece para você conseguir voltar para o centro de Cancún. Então, será que eles eram encarnados? Não sei, mas o socorro chegou. E muitas vezes na vida eu tive situações assim conflitantes. Eu falo sempre para vocês, amigas estrelas, a razão de eu estar aqui é porque a vida me deu e me dá tudo o que eu preciso, sabe? Após uma situação de conflito e desgaste que eu tive, há uns 2 anos atrás, que eu me divorciei, eu vi que a vida se renova. E que você adquire novas forças. E que você começa a perceber novas situações lindas e agradáveis. Mas sabe o que eu percebo? A gente sempre tem que melhorar a nossa condição como pessoa, o nosso coração. Porque quando o nosso coração está em paz, quando o nosso coração está feliz, quando a gente está num estado de plenitude, as coisas acontecem de uma forma tão imprevisível, tão maravilhosa, e você fica assim, surpresa. Mas é quando você está bem, quando você tem uma melhoria dos seus valores internos. Façam esse exercício que vocês vão perceber. Eu venho aqui porque eu quero compartilhar com vocês a alegria que eu tenho de sentir que tudo dá certo. Que a vida tem uma sincronicidade incrível. E quando o meu programa subir para o YouTube, eu quero que vocês escrevam, ou mesmo no site da rádio, qual é a coisa incrível que aconteceu com vocês. Eu quero saber, né, qual é o reflexo que acontece na vida de vocês. Quando Jesus estava andando entre as pessoas e os apóstolos, ele perguntou para o apóstolo, alguém tocou a minha túnica e de mim saiu uma virtude. Então os apóstolos disseram, não dá para saber, Senhor, porque estava aglomerado muita gente, o Senhor estava no meio do povo. Foi uma mulher que tocou na barra da túnica de Jesus. E como ela, ali, em meio àquele povo todo, ela estava preparada. Porque nós temos que nos preparar para as pequenas bênçãos, para os pequenos milagres que acontecem nas nossas vidas. E ela já estava nesse momento em que a gente diz assim, faz caridade, compartilha com o outro a abundância que Deus dá para você. Você vai sentir a alegria que não tem palavras para descrever. O que você faz de bem, o bem maior é seu. A alegria maior, o contentamento, a felicidade é sua, amiga estrela. Então, essa mulher já estava preparada. Dentro dela, ela já tinha o amor ao próximo. A compaixão com o outro, como eu falo. Sabe? A dor do outro me machuca. E me machuca mesmo. Saber que eu posso estar sentada na minha mesa, fazendo a minha ceia de Natal, e de repente, as pessoas que trabalham comigo, né, o meu zelador, o rapaz que faz toda a limpeza do prédio, todas as pessoas que trabalham comigo, não tem a mesma coisa? A mesma ceia que eu tenho na minha mesa, eu dou de presente. Porque aquelas pessoas que estão em volta de mim, eu quero compartilhar e estar tranquila que naquele momento tem alimento na mesa das pessoas que trabalham comigo e que eu amo e que estão sempre me trazendo alegria e amor. Então, é super importante. Agora, o que eu entendo de muito importante é o lado científico que tudo isso tem. Porque as pessoas pensam que é tudo mágico, que a gente é boba de acreditar nessas coisas. Tem muita gente que diz assim, eu não acredito em nada disso. Por favor. Então vamos pelo lado científico.
Tem no YouTube, à disposição de vocês, uma palestra, um treinamento que quem vai dar é um neurocientista chamado Pedro Calabres. Ele vai dar 1 semana de palestras dizendo como que a gente pode melhorar nossa qualidade de vida, como nós sabotamos aquilo que tem de valioso em nós, como nós nos desmerecemos às vezes, como às vezes a gente fica exagerado, como manter o equilíbrio, como se trabalhar, como trabalhar os seus traumas, as suas inquietudes, cientificamente, mostrando que o seu cérebro reage quimicamente a tudo que acontece no mundo. Então eu digo assim, quando eu venho fazer o programa, eu venho para acender luzes em novas estradas. Então eu falei para vocês dessa parte, desses pequenas bênçãos, desses pequenos milagres que acontecem todos os dias. Mas eu estou falando para vocês que tem uma parte científica. E muitas vezes eu digo, leiam os livros de Chico Xavier. Ali tem toda a história, da história da humanidade, de tudo o que aconteceu, coisas que ainda vão acontecer. Nós já estamos correndo atrás da outra data limite que Chico Xavier deu para nós. Qual que é? 2057. Que até 2057 muitas coisas vão acontecer. O eixo da Terra vai mudar, vai derreter 10 quilômetros de gelo que tem na Antártida e vai aparecer a civilização que tem toda a tecnologia para nos servir. E que está lá, preservado. Então, quando alguém fala assim, vai ter dia de escuridão? Não vai ter, não. São tantas civilizações vivendo aqui conosco, amigas estrelas, com tanta tecnologia. São tantos outros tipos de vidas que tem aqui e que a gente não se dá conta. Que todos esses seres continuam cuidando. E tem os nossos amigos espirituais, assim como o Chico, que tem agora reencarnado Emmanuel, e ele é o mentor de Emmanuel. Chico Xavier é o mentor de Emmanuel. Então tudo isso está escrito em todos os livros, nas obras de Chico Xavier. Muitas pessoas ficam, o que aconteceu no Egito? Então lê o livro A Caminho da Luz, que Emmanuel passou através de Chico. Chico psicografou. Conta toda a história do Egito. Se vocês gostam e têm curiosidade, ali tem tudo que a gente vive perguntando e que vivem acontecendo esses programas no Discovery Channel, no National Geographic. Ali tem todas as respostas. E eu sempre falo, 1 minuto de meditação por dia. Se centra em você para ver qual é o milagre que está existindo, qual é a bênção que está existindo para você naquele momento. Porque tem coisa que não tem como explicar muito. Você tem que acreditar. Porque dentro desse corpo densificado nessa matéria, nós não temos uma ampla capacidade de compreensão. Então tem muita coisa que a gente tem que acreditar. Mas a gente sente. Faz 1 minuto de meditação. Acompanha a sua respiração. Sente. E vê como a sua vida só não foi escrita ainda. Nenhuma biografia. Mas ela é uma história de sucesso. Nós temos muitas histórias de sucesso. De pessoas que nos socorreram, que os nossos amigos espirituais colocaram essas pessoas nos nossos caminhos e essas pessoas nos socorreram. Ou para te curar de uma ferida psicológica, ou para te curar de um trauma de infância, ou para te curar de alguma coisa que te impede de ser mais feliz e ir em frente. Então, nesse momento que nós estamos aqui, com as nossas energias unidas, eu digo para vocês, compartilha esse vídeo. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal, me dá um ok, compartilha. Manda esse conteúdo para alguém que você acha que vai aproveitar também. Porque tem tanta gente precisando de uma palavra amiga. E eu desejo que essa semana seja para vocês uma semana de paz, uma semana de meditação, uma semana de descoberta de todas as bênçãos que tem na sua vida. E que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em você. Que pétalas de rosas caiam sobre você agora, emitindo luz, iluminando o seu caminho, que caindo ao chão, ela se torne um tapete, que eu chamo tapete de Alá, onde nós vamos caminhar hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Namastê.